Bem-vindos. Esse é o Palco Immersive Talks by XRBR, Associação Brasileira de Profissionais e Empresas de Realidades Estendidas. E, por favor, busquem mais informações sobre nós, www.xrbr.com.br e nas redes sociais. Nós somos mais ou menos 140 empresas que nos dedicamos ao mercado dos games, que nos dedicamos à cultura, que nos dedicamos a projetos sociais. E assim, tem muita coisa bacana dentro desse mundo da imersividade. Então, seja muito bem-vindo ao nosso mundo, né? Vou apresentar para vocês agora o Dario, que já esteve ontem aqui, fez um sucesso. Então, imersão, interatividade e acessibilidade. Professor Inês, uma grande amiga. Obrigado por estar aqui conosco mesmo assim. E Dario, faz seu show. Gente, boa tarde. Bom, eu e Dario vamos apresentar aqui imersão, interatividade e acessibilidade, como explorar novos formatos de interação em conteúdos imersivos e interativos. Qual é a pegada dessa apresentação? Tá? A gente, como professora, né, quero mostrar que o XR, né, é composto da realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista. Todos esses conteúdos a gente explora, tá? Os sentidos, tá? Na interatividade, tá? Quando você fica imerso na realidade virtual, você explora no headset, em grande parte, a visão, se for um conteúdo que você não tenha muita interatividade. Eu entendo que, por exemplo, a realidade virtual e o processo de imersão, ele entendeu? Começa, se for um conteúdo em que você é apenas uma pessoa que vai contemplar, né, o conteúdo em volta, você fica nessa fase aqui, tá? No primeiro degrau da imersão, tá? Quando você, de uma certa forma, quando a narrativa, ela é em primeira pessoa, tá? Que é uma narrativa em primeira pessoa. Quando alguém na narrativa, ou seja, um personagem vem falar com você, entende que você está na narrativa, como se você estivesse lá, ele olha para você e fala contigo. Quando ele fala contigo e ele olha no teu olho, você está na presença. Eu já tive uma experiência em um filme, que era um filme 3DOF, que eu vou explicar o 3DOF, tá? Depois. Era um filme que eu estava sentada, eu estava com headset, o ator veio e falou comigo olhando no meu olho, e me fez uma pergunta e eu respondi. Aí, quando eu comecei a balançar a cabeça respondendo, eu falei assim, gente, eu estou balançando a cabeça por quê? Não tem ninguém do outro lado. Ou seja, eu fui pega pela presença. Eu estava me sentindo presente no ambiente imersivo. E o embodiment é quando a interatividade, ela é mais... você já tem um conteúdo interativo, você interage com a narrativa, não é mais uma coisa que você contempla, e isso aí acontece com jogos, com games imersivos, tal e tal, que no processo de ação, você já começa a sentir alguma coisa ali dentro, tá? Você sente... Isso daí você pode ter estímulos como o ambiente, por exemplo, se o ambiente é uma praia e a pessoa manda você ficar descalço e pisar na areia, você começa a ter a sensação, o teu corpo começa a acreditar que você está lá mesmo, tá? Já teve uma outra experiência também de um colega aqui do Brasil, que eu fiz a experiência que era andar numa ponte, e eu tenho pavor de altura. Eu comecei a sentir o mesmo embrólio
físico de chegar perto do precipício. Então, é o embodiment, ou seja, o teu corpo começa, o teu cérebro acredita. Né? Não é à toa que a realidade virtual também é usada para tratamento de traumas psicológicos. Né? A pessoa ela é tratada sem precisar chegar perto do precipício. Ela vai colocar o headset, fica um pouquinho, depois tira. Então vai tratando. Então, certas fobias, o pessoal usa a realidade virtual para tratar. Passe. 3DOF ou 6DOF. O 3DOF e o 6DOF tem a ver com a história da interatividade, que eu falei. O 3DOF é isso aqui, ó. Tem um eixo aqui, eu não saio daqui. Certo? Isso é 3DOF. Então, uma experiência 3DOF, você não sai do lugar. Tá? Você fica naquele lugar e beleza. A experiência é 3DOF. Por quê? Muitas vezes é feita com uma câmera 360. A câmera é você. Né? Então, a câmera está ali no tripé filmando, é 3DOF. Aqui, a experiência 6DOF é um ambiente virtual construído num software 3D, ou seja, igual um game. Então, você pode andar. Eu posso me aproximar do objeto. E eu posso me distanciar do objeto que estiver em cena. Certo? Nesse, com o 6DOF, a interatividade é muito mais potente e a sensação de embodiment também vem com mais força. Então, a interatividade ela tem um grande poder de trazer você com mais profundidade para essa sensação de imersão. E como a gente está... Passe próximo. Não, deixa eu só dar uma pausa aqui. Tá. Porque eu gosto de falar assim, a gente já sabe o que é uma rádio, o que é a internet, o que é uma TV. Mas tentar descrever, por exemplo, a rádio e um jornal é muito difícil. É um aparelho que emite som. Aí você fica imaginando aquilo até você finalmente ouvir um rádio. Descrever uma TV através do rádio também é difícil. É um aparelho que transmite imagens. E você, como assim transmite imagens? E aí você tem que ver a televisão para você começa a entender. Então, depois de falar tudo isso aqui de 3DOF, 6DOF, eu não tenho como botar um óculos de realidade virtual em todos vocês agora. Mas eu vou querer demonstrar, tentar demonstrar aqui ao vivo um pouco desses conceitos. Rapidinho. Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo? Faz um sim, tá? Obrigado. Eu vou tentar não mexer muito, porque, vocês estão vendo só o meu ponto de vista, né? Então, assim, é muito fácil eu mexer e eu não ficar tonto porque sou eu que estou mexendo. Mas se eu mexo para vocês, provavelmente vai ficar meio confuso. Então, a realidade virtual é quando a gente está completamente imerso num ambiente virtual que não corresponde ao nosso ambiente aqui. A realidade mista é quando nós temos aqui agora, eu estou vendo vocês e eu consigo botar objetos virtuais por cima. Vou botar um cavalo de um projeto antigo aqui, só para ilustrar. E aí nós temos realidade mista. Qual é o barato disso aqui? A gente ser visualmente bonito. É que nós temos... Deixa eu puxar assim. Tá. É que o objeto fica parado no espaço ali. Então, se eu ando aqui, se eu ando para lá, o objeto continua estático. Se todo mundo aqui tivesse um óculos de realidade virtual, estaria todo mundo vendo essa apresentação sob o seu ponto de vista. A gente não precisaria dessa TV. Todo mundo estaria olhando o cavalo de acordo com o seu próprio, onde está posicionado aqui. E o 3DOF, o 6DOF é justamente isso. O 3DOF não permite que eu possa me mexer. Eu consigo rotacionar. O 6DOF permite que eu possa andar, descer aqui do palco, interagir com o cavalo, mexer, rotacionar esse cavalo de um lado para o outro, voltar para o palco e o objeto continua ali. A gente pode pensar que a realidade mista é pegar toda a fisicalidade aqui e fazer uma extensão virtual, com basicamente inúmeras possibilidades. Foi uma ilustração bem rápida e nós vamos dar continuidade
continuidade à apresentação. Bom, esse exercício que o Dario fez foi muito útil para ilustrar. E aí nós temos algumas formas de criar interatividade. Algumas vocês conhecem no computador, já são tradicionais. Interação por código verbal, o uso de menu ou legenda. Interação por código não verbal, ícones, em botões, certo? Interação sensorial pela audição. Quando você tem um narrador que te indica o que você tem que fazer na experiência. Porque às vezes você está assistindo a experiência, às vezes tem botões e tem opções para você escolher, e tem um narrador que vai explicar ou contar a história e dizer o que você pode fazer na experiência, certo? A interação sensorial pela visão, certo? São estímulos visuais animados, certo? Ou seja, você quer criar, num ambiente, porque o problema da realidade virtual é o quê? Vamos dizer que eu reproduza esse palco em realidade virtual e eu coloque um botão naquela placa "todo mundo é gamer", tá? Ali em cima. Como é que eu vou, depois que eu estou com o headset, descobrir que aquilo dali é um botão? Só se ele ficar pulando, só se ele ficar brilhando, chamando minha atenção que ali é um lugar para eu fazer alguma ação. Porque senão eu vou ficar aqui, tem elementos demais na cena, eu vou ficar perdida, né? Interação pelo movimento, pelo traqueamento de movimento. Tem um filme de um amigo aqui do XRBR que ele fez há um tempo atrás, muito divertido. Ele mostrou no YouTube, tá? Ele filmou Paquetá, tá? Uma praça de Paquetá, com ela vazia, sem ninguém. E depois filmou ela com um bloco de carnaval, tá? Aí ele botou o óculos em mim e falou assim: "Inês, samba." Eu falei: "Sambar?" Samba." Aí eu comecei a sambar, né? Feito uma doida no meio do YouTube, imagina a cena. Certo? Comecei a sambar e o bloco apareceu. Eu estava vendo a praça vazia. Quando eu sambava, o bloco aparecia. Se eu parasse de sambar, a praça ficava vazia de novo. Então, isso é a interação com o movimento. Entendeu? É bem legal. Tem a interação, essa é sensorial por movimento. A interação por movimento é quando tem certos tipo de programação que você faz no headset, que é você focar a tua visão num elemento e ele aciona pela sua visão, tá? Certo. Que é pode ficar. O que eu fiz foi justamente isso. Não dava para ver para onde eu estava olhando, óbvio, porque estava coberto meus olhos, mas eu estava selecionando os objetos com o meu olhar, e esse movimento de pinça com a minha mão era o movimento de clique do mouse. Então meu olho estava todo momento assim, e minha mão assim, fazendo clique. Eu nem precisava levantar a mão, podia ficar só assim. E parece que soa meio antinatural, né? A gente fica toda hora mexendo no olho assim, mas uma vez que se acostuma, a gente já faz isso naturalmente, está sempre olhando para os lados, ali só está olhando para algum objetivo mais específico, que é selecionar os objetos ou clicar. É isso. E o que nós vamos trabalhar nessa apresentação é a interação com reconhecimento de voz, por interação de voz. E aí nós temos, volta um pouco, 3 tipos. Speech para o texto, ou seja, fala para o texto, texto para texto e texto para fala, certo? Speech to text é basicamente quando você fala, o que o sistema reconhece e transcreve para você. O text to text é basicamente o chatbot, você escreve, ele decodifica aquilo, te dá uma resposta de acordo com o que você pediu. E o text to speech é quando esse texto gerado pelo computador, ele é convertido para uma voz sintética, por um IA, e é retornado para você. Então, assim, em teoria, já é possível fazer uma experiência onde você fala com o personagem, converte a sua fala para texto, aí uma IA converte o texto para outro texto, né, faz uma resposta desse texto, depois uma outra IA vem com esse texto e faz a voz.
Então, já daria para fazer uma experiência onde você conversa com o personagem, ele responde em tempo real, sem ter um script, sem ter nada programado. Uma das limitações hoje para a realidade virtual, pelo menos nesse óculos da MetaQuest, é a velocidade que isso vai ser processado. Se botar ali 5, 6 segundos para cada uma dessas etapas, eu falar até eu ver a resposta, foram 15, 20 segundos, a imersão já acabou completamente. Estou falando, eu fico parado esperando uma resposta, e depois de 20 segundos vem a resposta. Então não dá para construir uma história que você se sinta parte da história, mas talvez já dê para construir tipo, obras experimentais que se utilizem disso. Pois é. Vamos passar. E aí Aqui é só um exemplo de realidade mista, de interação. Esse aqui é com óculos de lente transparente, e que a gente começa a falar das formas mais gerais de interação e depois a gente vai funilar para a interação com voz, que é o foco do Bluetooth. Eu estou vendo o mundo através de uma lente transparente nesse caso, tá? Não é um vídeo, mas a minha visão mesmo é através da lente, não é através de uma projeção. Aqui são mais outros dois exemplos. Às vezes vocês falam assim, será que tem outros sentidos que estão sendo explorados em realidade virtual? Sim, tem. Tem o olfato, com esses dois projetos protótipos aqui, e tem o paladar também. Eu acho que existe um potencial enorme para esses dois sentidos, mas eu não estou disposto nem um pouco a explorar, porque eu acho que é alguma coisa muito invasiva pessoal. Vocês perceberam que isso aqui a pessoa vai ter que botar a boca no treco metálico e no olfato você vai ter que ficar cheirando algum aroma. Então a pessoa pode ter alguma alergia, a pessoa pode não querer botar, ficar dividindo uma coisa em público. Então não é algo que eu acho que tem potencial de trazer para um evento, por exemplo. Mas se em algum momento isso ficar popular e todo mundo tiver um desses em casa, muito em pessoal mesmo, eu acredito que sim, existe um potencial absurdo de explorar novas experiências nesse sentido, mas não é algo que eu estou focado no momento. Mas já existem estudos a respeito disso, então vale sempre a pena citar um pouco, para saber o que está acontecendo. E esse aqui também são dois exemplos. Esse aqui é da Disney, esse vídeo que está rodando, fizeram uma esteira, e eu não consigo nem demonstrar isso, porque eu nunca vi, eu só vi o vídeo. Mas ele, de acordo com o movimento que você faz, você consegue ficar parado no espaço e a sensação que você está andando. Envolve um pouco de prática. Mas é quase que fazer um holodeck, você poder andar virtualmente sem sair do seu lugar. Que é o mesmo princípio não, a mesma ideia da esteira. Você anda na esteira e você, sem sair do lugar, você está andando no ambiente físico. Só que esses dois têm que ter um local próprio, né? Você tem que ter aquele equipamento, tem que ter essa esteira específica. Então também existem estudos nesse caso, mas é muito difícil produzir algo hoje, porque eu teria que levar esse equipamento todo para o local e prender você numa esteira e tudo. Então há um potencial, mas também não é o foco no momento. Bom, eu acho que a interação por voz, ela tem uma propriedade muito interessante, que é facilitar a acessibilidade, porque toda a interação que a gente está acostumado é por controles ou por mão, né? As pessoas que têm algum problema de mobilidade, tá? E que não conseguem mexer os braços, ou que estão com algum problema de ajuste fino mesmo no movimento, pessoas que sofreram AVC, entendeu? Essas pessoas podem usar esses conteúdos VR com a voz, porque a interação é por comando de voz. Então, eles colocam o headset, eles conseguem experimentar o conteúdo, e isso é muito legal você ver uma pessoa que tem problema de acessibilidade, né, alguma questão, e ela consegue interagir com o conteúdo igual a uma pessoa normal, entendeu? Sem diferença nenhuma, né? A acessibilidade envolve adaptar dispositivos a ambientes imersivos e inclui pessoas, tanto com deficiência visual, auditiva, motor e cognitiva. Os pilares dessa inclusão consistem em alternativas de entrada, como voz, ajustes visuais e sonoros, e uso da realidade virtual como tecnologia assistida. Aqui foi, é melhor você explicar que você levou a experiência lá para o CCBB. Aqui foi a primeira, eu demonstrei esse projeto agora no Festival ICRAM, lá no CCBB. E aí são 3 pessoas vendo a experiência, cada um do seu jeito.
A experiência ela se dá toda no topo, daqui a pouco a gente vai começar a contar um pouco mais da história. Então você percebe que as pessoas estão sempre olhando para cima, e cada um do seu jeito. E é difícil reparar que a pessoa às vezes está falando, porque eu percebi que as pessoas falam mais contido, elas falam mais baixinho, falam mais assim para elas mesmas. Mas quando eu comecei a pesquisar tudo isso, a minha ideia é que a pessoa estivesse falando bem alto, quase gritando, para chamar a atenção de quem está de fora. E por que isso tudo? Isso surgiu aqui. Esse aqui é o meu primeiro projeto de mestrado, que a Inês foi minha orientadora, que eu defendi ano passado na UFRJ. E nesse primeiro projeto, toda a interação é feita com as mãos. Então você percebe que as pessoas estão sempre mexendo a mão, fazendo coisas, interagindo com os objetos. Observando as pessoas fazendo a minha primeira experiência, eu comecei a pensar, a pessoa não sabe o que está acontecendo em volta dela. Então ela pode esbarrar em outras pessoas. E 2, ela está sempre com a mão para frente, então também pode esbarrar fazendo isso. Aí eu comecei a pensar uma história que pudesse acontecer que, não precisasse das mãos, mas que ainda assim fosse interativo. E 2, que a pessoa tivesse ciência do que está acontecendo ao seu redor e ainda assim tivesse uma história acontecendo. Esse projeto chama De Volta para o Passado, eu apresentei um pouco ontem, mas foi da observação das pessoas fazendo uma experiência que nasceu a ideia de fazer esse segundo projeto, que é esse novo, a Nova Fronteira. E é que eu trago aqui exemplos de ontem mesmo, aqui no evento, de 2 pessoas. Essa aqui está vendo o meu projeto, na direita, e ali na esquerda tem uma pessoa fazendo da mão, e logo depois você vê o cara aqui no primeiro plano falando alguma coisa. Então tem os 2 projetos acontecendo, e você vê como é que são a forma de interação dos 2 projetos. E uma pessoa está isolada no mundo, concentrada em interagir com a mão, e outra pessoa pode até não estar prestando atenção no que está acontecendo, mas ela tem a visão periférica, mas ela está falando, então ela não precisa nem mexer os braços. Aqui são os 2 posters das 2 experiências, De Volta para o Passado com o Rui Barbosa, no mestrado, Nova Fronteira, que é o novo projeto que eu desenvolvi agora com o Voz. E aí eu vou falar um pouco das diferenças dos 2, que foi quase que uma tentativa minha de fazer um projeto tão diferente do primeiro, que quem visse esses 2 ficasse assim, caraca, foi a mesma pessoa que fez? Foi. Eu quis fazer experiências bem distintas entre si. Então, De Volta para o Passado é todo feito com a mão, e o Nova Fronteira é tudo feito com a voz. O tipo de experiência no De Volta para o Passado, ele é mais focado no usuário, no sentido de que quase tudo que você vai fazer está na sua frente já. Você não precisa ficar rodando nem girando no seu próprio eixo. No Nova Fronteira já começa a explorar, forçar você a ter que deslocar o seu eixo. Então você não precisa mexer a mão, mas você precisa ficar rodando no seu próprio eixo para poder ver as coisas acontecendo. Enquanto que um ali é com a mão, e no outro eu estou explorando mais a questão do texto, da voz e da pronúncia. Além disso, no De Volta para o Passado tem um personagem que é o histórico, que é o Rui Barbosa, e no Nova Fronteira tem um personagem que é fictício, é o Anjo Maria, em homenagem à minha mãe. E aí tem baseado em fatos de um personagem histórico que está ali, enfim, para distinguir esse tipo de história. E na questão da narrativa, o De Volta para o Passado, uma vez que você faz a experiência do início ao fim, você vai ter visto ela completa. Você pode focar, a sua observação em objetos distintos, prestar atenção no que você quiser, mas a experiência todo mundo vai ver igual. No Nova Fronteira, não. É impossível você ver a experiência completa uma vez só. Porque tem momentos que eu faço perguntas para o usuário, por exemplo, qual o seu signo? Dependendo das 12 respostas, nos 12 signos, eu saio da história por 40 segundos para falar do seu signo e depois eu volto para a história. Por isso essas linhas divergentes. Então, assim, o início, o meio e o fim da experiência é igual, mas tem pontos que a história vai divergir. Então, para você ver todas as possibilidades, você vai ter que fazer a experiência quase que 36 vezes. Mas como são pontos bem precisos, não é necessário a pessoa fazer tudo, porque ela vai entender a história toda. E na frequência de interação também eu resolvi misturar um pouco. De Volta para o Passado, ele interage muito no início, e no final você fica mais contemplativo, você fica mais assistindo. Enquanto que na Nova Fronteira, eu estou todo momento perguntando alguma coisa para você, e você tem que estar falando do início até o fim, literalmente. Essas são as diferenças que eu quis fazer, até para deixar bem diferente uma obra da outra mesmo. Essa aqui é a sinopse. Maria, o anjo, está dormindo, hoje é aniversário dela. Você tem que acordar a Maria para ela te contar uma história, e use sua voz para te levar para a Nova Fronteira. Começou dormindo porque eu queria que a pessoa falasse, acorda. E aí eu pensei, cara, o personagem não está dormindo, o anjo ele tem que voar, porque a história acontece em cima. Enfim, várias questões que vão levando de história, tanto para desenvolver o roteiro,
como limitações que eu encontro. Como é que eu justifico isso de forma narrativa? É um processo ida e vinda disso tudo. Aqui é um trailer, tem áudio, mas não precisa. Eu atuo também, eu faço edição. Estão vendo que as palavras aparecem? Aquelas palavras são as palavras que você tem que falar. O título é quase que uma reflexão, né? Porque eu comecei a ver que a palavra fronteira começou a ficar muito em moda, só que ninguém sabe dizer qual é a nova fronteira. Se é robótica, inteligência artificial, exploração espacial, realidade virtual saiu de voga, mas talvez vai voltar eventualmente. Então, nova fronteira é quase que uma divagação, um questionamento. Qual é a nova fronteira do ser humano? É tudo isso junto? Qual é a prioridade? Inteligência artificial, explorar Marte, explorar a Lua? Enfim, fica essa questão. E aqui, repetindo aqui, né, das 3 interfaces que tem, eu foquei só na primeira, que é fala para texto. Eu só preciso que o sistema reconheça o que você está falando, para a história acontecer. Mas já seria possível usar os outros 2 também. E aqui vou umas partes um pouco mais técnicas. Modelo self-contained. Qualquer linguagem de IA hoje você fala e transcreve o que você está falando, em velocidade muito rápida, só que eu queria que isso rodasse só no óculos. Então eu tenho que cortar a internet nesse aspecto. Porque se eu levo isso para um evento e a internet está instável, quando você falasse até ter a resposta poderia demorar, quebra a imersão de novo. Por isso tem que ser um modelo que não precisa da internet. Tem que rodar num processador limitado, que é o processador do MetaQuest 3. Então eu não posso ter uma livraria, uma LLM, né, de IA, que pese 20 GB. Seria extremamente preciso, extremamente rápido no meu laptop. Mas no óculos não funcionaria muito bem. Então eu encontrei até modelos que eram muito bons, mas demoravam 10, 15 segundos para compreender o que eu estava falando. Não funcionava no sentido. Então, o tamanho do modelo é uma coisa que importa. Precisa ser carregado no sistema bem limitado. Então eu peguei um modelo muito pequenininho, que identifica a minha voz. Processa bem rápido, uns 2, 3 segundos no máximo, mas por ser muito pequeno ele não é muito preciso. Então nessa precisão começa a morar a dificuldade. Depois eu vou tentar demonstrar o sistema errando. Você fala algumas coisas e não processa muito bem, ele entende uma sílaba certa e outra não, e aí eu tenho que dar uma margem de erro para ele compreender essa... Tem uma margem de erro ali para poder aceitar isso, senão a pessoa nunca ia avançar na história. Então, basicamente, estou fazendo uma troca entre precisão e velocidade e praticidade. Eu poderia fazer uma objeção muito precisa, eu teria que falar exatamente as palavras, exatamente da forma como eu quero, mas isso poderia demorar muito no processador ou precisaria de internet. Então, eu reduzi todas as opções para frases ou para palavras. Ou seja, a pessoa só fala palavra ou faz frases bem específicas e bem pequenas. Porque se fossem maiores, até o sistema poderia reconhecer, mas aí entraria nessa margem de erro da precisão e da velocidade. E aí uma observação, daqui a pouco a gente vai voltar para o outro laptop ali, que a gente fala no erro, uma coisa que eu comecei a perceber. A pessoa fala alguma coisa, e aí ela, de repente, na frustração que eu não está funcionando, ela já está reclamando. A pessoa tinha que falar assim, vamos supor, falar no signo, aí o signo não ia, falava, o signo é Áries. Ô tio, não está indo. Então o sistema já está ouvindo. Áries, tio, não está indo. Quando tudo que o sistema precisava ouvir era Áries. E aí o sistema fica pegando tio, não estou indo, não sei lá o que, não sei lá o que, não sei lá o que. Então tem que às vezes fazer toda a produção da experiência para pegar uma palavra-chave específica, independente do que a pessoa vai falar depois. Que é um desafio. As pessoas às vezes falam, se frustram falando, né? Que a gente faz isso muito no telemarketing. Fala o seu CPF, você fala o seu CPF. Aí CPF inválido, aí você já começa a reclamar com a IA, e ela continua falando CPF inválido, você já está xingando a IA, CPF inválido, aí você respira fundo e fala seu CPF direito. É uma coisa que você tem que respirar para não expressar sua indignação de forma verbal de outras formas. Quer falar tudo aqui? Bom,
No caso da palavra, certo? Ou seja, quando você coloca a palavra na interação para ele fazer o reconhecimento, certo? Ou seja, você tem que mostrar as possibilidades, seja claro no pedido. Toda vez que você vai trabalhar com interação com voz, por exemplo, vamos dizer que eu escreva Rio de Janeiro. Eu tenho que colocar na programação que se ele falar Rio ou se falar só janeiro, já é ativado. Não precisa entender Rio de Janeiro. Entendeu? Você tem que facilitar que o sistema reconheça. E outra coisa também que acontece é o tipo de pronúncia, né? Algumas pronúncias, ele também, por causa disso, a gente tem que ser bem claro com essa questão do input e do texto que vai ser reconhecido. Tá? Então, é o seguinte, nesse modelo de interação, tá? A gente tem padrões que devem ser seguidos. Enquadramento diegético, certo? Que padrões da ficção do jogo se enquadram na entrada de voz. E aí, esses padrões são diálogo com o personagem, diálogo com o jogador, comando situado, ou seja, quando você fala com o avatar, comando flutuante, que é um personagem invisível, tá? A estrutura do diálogo é a organização dessa fala entre o jogador e o jogo, tá? Que os padrões estão na escolha de opções, a pergunta e resposta, comandos quem, o que e onde, conversa roteirizada e conversa não roteirizada. No nosso caso, a gente colocou escolha de opções, certo? O jogo apresenta uma lista de opções que o jogador pode selecionar dizendo uma frase associada, certo? E os padrões são seleção por nome e seleção por título. No nosso caso, a gente fez seleção por nome. Próximo. A navegação. Os padrões dessa categoria, tá? É para delimitar espaços e direções. Então, por exemplo, pontos de referência, localização específica no mundo do jogo. Você pode, por exemplo, pelo comando de voz, você localizar um local dentro do jogo para você se movimentar ou movimentar aquele. Aí você tem que dizer o que é aquela peça naquele momento, naquele local. Direções absolutas, por exemplo, coordenadas e direções relativas. Olha, direita, esquerda, frente, trás, tá? Controle. Os padrões dessa categoria são maneiras de usar a entrada de voz para ações dos personagens. Então você bota nomes para ação, por exemplo, como atirar, né? É um tipo de ação. Nomear um comportamento, gritar, controle de volume e controle de entonação. Performance. Padrões dessa categoria para ações que executam uma atividade, certo? E aí são os jogos que você faz com a própria voz. E aí você tem tipos de jogos que trabalham com pronúncia, coisa educativa, né? Por exemplo, você criar um jogo educativo em que você acerta a pronúncia em inglês, por exemplo, né? E aí é um game, né? Você fala uma palavra, tem que acertar a pronúncia para ganhar, né? Karaokê, sopro, tá? Isso daí quando você quer criar um vento dentro da experiência, exclamação, lançamento de feitiços, isso acontece também em termos de jogo, e ruídos que você cria por acaso. Agora, novamente, eu vou tentar demonstrar um pouco a minha experiência, não toda, óbvio, mas assim, alguns estudos de caso que aconteceram. Foi não?
para vocês verem que a interação por voz, ela tem ainda coisas para ser desenvolvida, entendeu? Não é uma ferramenta de interação em que você tem que fazer vários testes para ver qual tipo de interação que vai conseguir funcionar, entendeu? Porque você não pode deixar o usuário frustrado. Ele dá um comando e não acontecer nada. Nada. Entendeu? E você tem que testar bastante até ter certeza que tudo vai dar certo e não vai dar errado, tá? Porque se eu for testar só com a minha voz, né, o sistema, eu vou ter um falso positivo, porque eu tenho que testar com várias pessoas, com várias entonações, para ver se o sistema reconhece todo mundo. Entendeu? Como a gente está trabalhando com um sistema, vamos dizer, que não depende da internet, como o Dari explicou. Tá? Porque os sistemas da internet são mais potentes, eles têm mais recursos para reconhecimento de voz, mas o nosso problema é a banda da internet que pode atrapalhar. Não vamos conseguir mostrar, não estou conseguindo espelhar o outro computador aqui, mas eu consigo falar porque eu tenho uma ilustração. Então tá. O primeiro caso foi um caso que tem que falar o signo, e aí a pessoa tinha que falar todos os signos, Ares, Virgem, tanto faz, qual é o signo. E eu percebi que na palavra leão, e não era nem do MetaQuest, da própria linguagem de ar, a palavra leão nunca era capturada. Ele lia como leão, como leão, verbo ler, ou leão, outra coisa que não era leão. Então, uma das alternativas que eu criei, que eu pensei isso na época, foi em vez de sempre dar uma possibilidade de fala. Então, em vez de a pessoa falar leão, e às vezes até pedra, mas é difícil mesmo, nem eu consigo fazer 100%, eu dei uma opção de número. Então, embaixo de cada signo vai ter um número, você pode falar ou o seu signo ou o seu número. E aí, os números todos eu testei e funcionavam perfeitamente. Então, foi uma forma de contornar esse pequeno problema que eu encontrei. E aqui um outro teste de caso, que em um momento, com um erro de formatação, em um momento da experiência, tem que fazer uma contagem regressiva. A pessoa tem que falar 3, 2, 1. Isso aqui só foi possível porque eu testei, tá? Inicialmente, se você só fala 3, 2, 1, né? Falou corretamente, o sistema aceita, já passa para a próxima etapa. E aí começa a acontecer um monte de loop aqui dentro da programação procurando. Se você não acha 3, 2, 1, dá um erro. Vai para o caso 2. Que é, você falou 3 ou 2, ou 2, 1, duas palavras juntas, o sistema também já aceita. Não passou por essa fase, ainda vai para a terceira etapa. Você procura todas as palavras em qualquer ordem. Basicamente, 2, 3, 1, 1, 2, 3, qualquer coisa nesse sentido. Eu comecei a deixar essas possibilidades passarem porque eu percebi que ninguém estava tentando roubar a experiência. A pessoa está na história, a pessoa não está tentando falar 3, 3, 3, 1, 1, 2, não. A pessoa está falando 3, 2, 1, 3, 2, 1, mas o sistema não estava aceitando. Então eu falei, beleza, vou começar a abrir umas exceções com essa pessoa, né, para deixar a experiência fluir. E aí isso aqui tudo acontece de uma vez só. Ó, se passar, nem entra por debaixo, são exceções. Não passou, vai para cá, não passou, vai para cá. Na primeira vez que a pessoa faz, e ela errou, ainda assim errou, a gente entra aqui. E aí volta tudo. E aí a pessoa vai se frustrar, vai ficar meio triste, fala, tio, não tá funcionando e tal. Aí eu falo, fala de novo. Aí a pessoa vai falar, 3, 2, 1. E aí repete tudo isso aqui. Primeiro caso, segundo caso, terceiro caso, mas agora, como a pessoa já errou a primeira vez, a gente cai agora no último caso. Que é basicamente procurando as palavras 3, palavra 2 ou palavra 1. Tanto faz a palavra. Isso tudo de novo, porque eu percebi que ninguém estava roubando. Então, depois do primeiro erro, se a pessoa só falar 3, ou só falar 2, ou só falar 1, ou falar 3, 2, 1 e reconhecer só o 2, por exemplo, a experiência flui e a experiência continua. É uma forma de eu tentar fazer com que a pessoa fale certo, mas reconhecer que às vezes o sistema tem limitações e deixa passar, pega leve com ela na segunda vez. Né? E aqui são as considerações finais. Sim. Bom, a interação por voz, ela obriga a gente a trabalhar, tá? Criar narrativas com novos personagens, interações e histórias, ou seja, a gente quebrar a cabeça
tentando criar situações com acessibilidade, tá? Porque não é a mesma coisa de criar uma história para uma pessoa que ela é perfeita e a gente fica pensando, pô, essa pessoa ela não vai conseguir clicar, tá? Ela só tem a voz como elemento de interação. Então tem que ser o mais fácil possível, certo? Eu não posso criar dificuldade, eu não posso criar uma narrativa que seja muito complexa e que os elementos de interação sejam complexos, porque não é esse o objetivo. O objetivo é a pessoa sentir prazer, mesmo com a limitação dela, ela sentir prazer em percorrer uma narrativa em realidade virtual. Manter tudo simples. Sim, é porque é uma coisa que quem está fazendo, às vezes a gente faz uma coisa e fala, cara, isso aqui está muito fácil, vou deixar um pouco mais difícil, deixar um pouco mais complexo. Então, por isso que eu falo sempre teste e teste. Primeiro teste é para ver se o sistema está aguentando, se está fazendo no computador, está lindo. Joga no óculos, trava tudo e você fica, caramba, eu tenho que otimizar para esse óculos. E o outro testar é testar com o público. Você que está fazendo, você sabe o que tem que falar, da forma como tem que falar, provavelmente você vai acertar 100% das vezes. E aí quando você joga para o público começa a reagir de formas que você realmente não esperava. E aí que começa a ficar talvez divertido e assustador, porque você fala, caraca, nunca pensei que alguém ia reagir dessa forma. Nunca pensei que alguém fosse falar 3, 2, 1, tio, não está funcionando, tio, tá algum problema aqui. Ah, deixa eu ver aqui, 3 e agora foi. Entendeu? Já vi muito isso. A pessoa me chama para o problema e ela repete e foi. Ou seja, era só clicar uma, respirar e ir. Então tem que abrir exceções para isso. Todas as utilizações de jogos, quem trabalha com o jogo é sempre válido, que é a utilização de malha. E a gente pode começar a pensar em novos tipos de experiência. Você conversar com personagens te responderem, você ter comando de voz com o personagem, comando de mão com o personagem, comando de olho com o terceiro personagem. Você faz uma experiência quase que utilizando vários sentidos ao mesmo tempo. Mas, de novo, tenta sempre manter tudo simples. A maioria das pessoas ainda não usou muito a realidade virtual, usou muito pouco, elas não estão acostumadas. E se você exigir muito delas logo no início, elas vão se frustrar. É normal isso. Então eu digo para sempre conversar de uma forma quase didática, assim, quase bem rasa, bem simples, mesmo que depois se aumente a velocidade muito rápido, mas no início deixa bem simples, para a pessoa se acostumar, para a pessoa se sentir familiarizada com aquilo, e depois você começa a botar mais dificuldade em cima disso aí. Passa aí a próxima. Nessas considerações finais, ou seja, explorar o espaço físico do jogador, tá? Eu acho que isso cria também novas possibilidades didáticas e de aprendizado, tá? Principalmente na parte de línguas. Eu acho que é uma coisa que dá para experimentar, tá? Priorizar essa questão do conteúdo e ver essa questão da facilidade. E a integração com a IA e com essas LLMs vai depender do espaço que essas experiências sejam feitas. Se é feita dentro de uma sala de aula com computador, entendeu? Conectado, aí dá para fazer sem dor de cabeça. Agora, no nosso caso, por exemplo, que a gente traz essas experiências para eventos como esse, a gente não pode garantir, porque a internet, a gente nunca sabe como é que está a internet, então todas as experiências que a gente traz, já o conteúdo está todo dentro do óculos, para não depender de internet, entendeu? Priorizar o conteúdo é uma questão, tipo, a gente fala muitas vezes da parte técnica, né? Olha o que é possível fazer, mas acho que na hora de você divulgar esse projeto com pessoas, tem que focar no conteúdo. A pessoa não está querendo ver, olha só como a interação por voz é muito precisa. Acho que ninguém pensa isso quando vê. A pessoa quer saber qual que tipo de história você está me contando que eu tenho que interagir com a voz. Então tenta esconder a tecnologia e mostrar o conteúdo. A pessoa nem vai reparar que a tecnologia, tudo que está aqui está acontecendo debaixo dos panos, se a história que eu estou sendo contada é uma história que pelo menos te engaja. Obviamente a história não vai agradar todo mundo, mas se for uma história que está agradando algumas pessoas, já está sendo uma história válida. Em vez de ser só uma demonstração técnica, só tipo, fala e o sistema reconhece. Olha como o sistema reconheceu, parabéns, acabou. E aqui tem uma entrevista da Letícia do Enzo, lá do CCBB, porque eu fiz a pergunta de qual obra eles preferiram, se era De Volta para o Passado, a minha primeira, ou Nova Fronteira, a segunda. Eu achei que todo mundo fosse preferir a primeira, porque, como vocês viram, assistir é visualmente mais interessante, as pessoas estão com a mão no ar,
enquanto que o outro, se você não reparar na boca mexendo assim, bem devagarzinho, você nem vai ver o que ela está falando. Mas as pessoas que viram as duas experiências, o direito está numa proporção de aproximadamente 60% para o Rui Barbosa e 40% para o Nova Fronteira. E para mim é ótimo, eu consigo fazer uma experiência com histórias completamente distintas e tem gente que está gostando do Nova Fronteira também. Então, beleza, estou atingindo dois públicos diferentes aqui e já estou pensando em uma terceiro público também diferente para ver o que acontece. Tem um trechinho da entrevista aqui que eles fizeram, lá no CCBB. Tem áudio, mas eu legendei justamente pensando nisso aqui. O projeto já foi selecionado para 3 festivais, já ganhou um prêmio na Índia. E agora é isso, eu estou pensando no terceiro, que eu não quero explorar um pouco de mão, um pouco de voz, e botar mais um terceiro elemento ainda que eu estou pesquisando. E obrigado pela atenção. Gente, obrigada. Se tem pergunta, não sei se tem tempo para pergunta. Lucas, tem tempinho para pergunta? Não? Duas? Tem? Obrigado, Miss. Queria perguntar para os dois, o Dario como realizador que está com 2 obras, e a Inês com uma produção enorme de todos os orientandos e sua própria também. Como tem sido para vocês a conexão entre a realização e a exibição? Né? Porque, por exemplo, o Dario demonstrou com um laptop da Apple, com óculos da Apple, mas o projeto dele é para Meta. Pegou um PC, porque acho que deve ser PCVR. Eu acabei de ajudar a organizar o X-Reality em São Paulo e tive muita dificuldade porque tinha VRChat, tinha PCVR, tinha coisa na Meta e foi muito desafiador conseguir exibir as obras para o público mesmo. Né? Cada óculos funciona de uma maneira diferente, tudo. Então, queria saber de vocês como é que está essa experiência, já que vocês tocaram muito nesse assunto, de testar e fazer funcionar o maior número de equipamentos possível, como é que tem sido isso em outros festivais, como é que vocês driblam essas questões, esse funil de processamento de memória? Todas as minhas obras são com MetaQuest 3, que é a plataforma que tem a mais limitada, que é da Meta, mas também é a mais acessível de todas. O mais barato o óculos hoje custa $300, R$1.500 na proteção direta. Todos os meus projetos eu desenvolvi para essa plataforma, até porque eu só mando executado, é fácil para instalar se outra pessoa do outro lado tiver um conhecimento mínimo da tecnologia. O óculos da Apple eu comprei porque eu sou entusiasta da tecnologia, eu queria ver como é que era, e porque a gente tem que admitir aqui que o ecossistema da Apple ela conversa muito bem entre si. Então, para fazer demonstrações, vocês viram aqui, né? Eu simplesmente parei o espelho, a coisa simplesmente funciona. Enquanto que a Meta para fazer para o PC funciona, mas tem mais chance de dar problemas. Então eu não estou desenvolvendo nada para a Apple, mas eu gosto desse ecossistema porque a gente conversa tranquilamente, eu consigo produzir, demonstrar as coisas, mas todos os meus projetos eu estou desenvolvendo para o MetaQuest 3. A gente tenta trabalhar com as limitações que a gente tem de evento, tá? Então, a gente prioriza o Quest 3 por causa disso. Tá? Porque a gente consegue entregar mais coisas com pouca dor de cabeça, tá? Sem precisar da internet. É isso. Mais alguém? Mais alguém? Não. Então, gente, obrigada.